Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Deixa eu posicionar aqui melhor a câmera. Diz que minha câmera frontal tá meio embaçada, gente. Deixa eu limpar ela aqui, peraí. Como é que vocês estão? De domingo, de manhã, como é que foi a noite? A noite foi boa? Esperar o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre rotina, tá? É uma live bem especial, uma live bem objetiva, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho. Porque, gente, nas consultorias eu percebo que quando eu vou falar sobre rotina, às vezes bagunça um pouquinho a cabeça da mãe, tá? Então eu queria vir hoje aqui para explicar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou começar, tá? E aí depois a gente vai tirando as dúvidas. 4 dentes na cena, noite louca. Gente, dente na cena é um negócio que dá uma bagunçada no que já tava certo, é natural, né? Imagina só a dor que essa criança não sente com o dentinho na cena, gera um desconforto, ela nem consegue entender de onde tá vindo esse desconforto, né? Gente, sobre rotina, qual que é a pergunta que todo mundo me faz? Ah, Fer, mas se eu for colocar uma rotina aqui em casa, como é que vai ser? Eu nunca vou poder sair da rotina. E quando eu for no final de semana, que eu for na casa de um avô, como é que vai funcionar? Né? Para que serve? Para que vocês falam tanto de rotina, né? Olha só, gente, a primeira coisa que eu queria pontuar com vocês é que sabe o que acontece? Por que é muito importante ter rotina? Quando a gente vai estudar um pouco sobre a primeira infância e a gente vai, por exemplo, em escolinha de criança pequenininha, a gente entende que tem sempre uma sequência de atividades. Porque essa sequência de atividades, ela traz segurança para a criança. A criança entende que depois daquela determinada atividade, então é hora dela relaxar para então ela adormecer. E muitas vezes, quando cada dia a gente faz de uma forma, cada dia a gente faz de um jeito, o que acontece é que essa criança, ela não se sente segura, ela não sente que é previsível o que é que vai acontecer. Então esse é um ponto muito importante da gente bater em cima da rotina. E uma outra coisa também é que quando a gente não se atenta que é preciso ofertar uma rotina para os nossos filhos, o que acontece é que por vezes essa criança chega muito cansada à noite, e uma criança muito cansada, uma criança que não tem um bom dia, o que acontece com ela é que o cortisol fica muito alto. E aí no final do dia, além da gente ter uma dificuldade muito grande para essa criança conseguir relaxar para adormecer, existe também, mesmo que depois essa criança pegue no sono, ela acorda várias vezes, porque ela tem um sono muito agitado por conta desse cortisol. Então, por isso que é muito importante a rotina. Eu brinco muito sobre isso. Sabe o que é rotina? Quando você chega numa mata fechada e você precisa criar um caminho ali dentro, né? E aí você passa uma vez por ali. E aí você abaixa um pouquinho aquele matinho. E aí depois você volta por esse mesmo caminho. E aí você abaixa mais um pouquinho esse matinho. E aí, conforme você passa por ali, o que acaba acontecendo é que aquele caminho ele vai ficando cada vez mais fácil. As primeiras vezes que a gente vai passar, gruda carrapicho na roupa da gente, taca mato na cara da gente, porque aquele caminho tá fechado. A criança, né, no caso é o caminho ainda, a gente não sabe direito o que tá por vir, né, mas depois que a gente consegue conhecer aquilo, fica muito fácil, muito leve. E é a mesma coisa, a comparação é a mesma quando eu falo de rotina. Quando eu consigo pôr uma rotina na vida do meu filho, fica leve, porque aí eu sei mais ou menos o que está por acontecer, né? Só que o que eu gosto de falar, eu bato muito em cima disso, é que olha só, mãe, rotina não é planilha de Excel, rotina não é para você ficar louca, não é. E eu percebo nas próprias consultorias que quando a mãe, ela já é uma mãe buscadora, que já estudou um pouco,
que já chega com certo conhecimento, essa mãe tá tipo assim, ó, rotina, não posso sair da rotina. Não, mas se um dia teve passeio, tá horário, no outro dia não tem que ter passeio também. Não, gente, calma. Não, as coisas não funcionam dessa maneira. Eu tô falando de um ser humaninho ali, né? Que não necessariamente precisa ser tão certo dessa forma. Por exemplo, gente, pensa comigo. Então, um dia a criança, eu entendo lá, ela tem, vamos supor, ela tem 5 meses, então a janelinha de sono dela é mais ou menos de 1h30, 2h30, certo? Aí essa criança, ela tá com sono e às vezes ela tem tudo pra dormir, ela tá demonstrando todos os sinais de sono, mas eu vou lá e tento ofertar a soneca pra criança e a criança não consegue dormir, entende? E aí você fala assim, mas tá vendo? A rotina não funciona, só que aí eu perco a sensibilidade e eu tô olhando só pra janela de sono, eu tô olhando só pra tabela, eu não tô olhando pra essa criança como indivíduo, eu não tô olhando que essa criança às vezes pode estar passando por um salto, que essa criança às vezes pode estar passando por alguma questãozinha, ou teve muito estímulo, ou simplesmente o ambiente às vezes não estava muito ajustado, estava com calor e não conseguiu dormir. Então, é importante a gente saber sobre rotina e colocar em prática a rotina para os nossos filhos para que seja mais fácil. Deixa eu colocar o tema, não pus o tema aqui, né, gente? Que louca, não fixei. Peraí, agora que eu lembrei. Aí fixei agora para saber do que eu tô falando, né? Senão a doida começa a falar aqui e ninguém sabe do que tá falando. Fica mais fácil. Ó, E aí, a criança às vezes não consegue dormir, ela tem tudo pra dormir, mas ela não consegue dormir. Então é muito importante a gente ter essa sensibilidade. E isso significa a gente saber lidar com a rotina, a gente ter leveza na rotina dos nossos filhos. É esse caminho que a gente vai trilhar e que fica cada vez mais leve, sabe? E de vez em quando você vai dar uma saidinha do caminho. Vai, porque é um dia que você vai almoçar na tua mãe, é um dia que você vai sair um pouquinho, ou que você tem um pediatra, e que tá tudo bem isso, você dá uma flexibilizadinha, você consegue organizar. Agora, quando essa criança, ela não tem rotina, e você vai tampando o incêndio, você vai vendo o sono, você vai ofertando cada hora de um jeito, cada hora de uma forma, aí é muito mais difícil. Eu brinco que é muito mais fácil você sair da rotina com uma criança que já tem rotina, do que você sair da rotina, né? Sair do que tá habitual com uma criança que não tem rotina, porque você nunca sabe o que vai esperar, tá? Mas eu preciso ter essa cautela quando eu falo para as mães sobre isso, sobre cuidado. Não busque uma planilha de Excel, eu tô falando de um ser humano, né? E uma outra coisa que é importante, se vocês forem tendo dúvida, vocês podem ir me mandando, tá? Eu tô acompanhando aqui os comentários, tá? Uma outra coisa que é importante da gente falar é que no primeiro ano de vida muda muito a rotina da criança, porque tem uma coisinha que chama janela de sono. O que significa isso? A janelinha de sono é o tempo que neurologicamente essa criança fica bem acordada. Então, por exemplo, ele acorda às 6 horas da manhã. Se é um bebezinho bem pequenininho, depois de 50 minutos, 1 hora, ele já precisa de uma sonequinha, ele já tá cansado, né? E aí eu preciso ir lá e ofertar essa sonequinha pra ele. Se eu pego um bebê já mais velho, um bebê, por exemplo, de 9 meses, ele vai ficar um tempo maior acordado. E muitas vezes a gente se perde nisso, porque a gente se apega, né, às coisas. A gente se apega à rotina antiga da criança e às vezes a criança tá pronta já pra ficar um intervalo de tempo maior acordado, tá? E a gente tá forçando a barra com a criança pra criança que ela precisa dormir. Então é muito importante, eu falo que todo dia que a gente acorda e que a gente vai colocar o nosso filho para dormir, a informação da janela de sono ela é extremamente importante, mas é muito importante a gente resetar isso também e olhar para os nossos filhos. Quais são os sinais que os nossos filhos estão nos dando? E muitas vezes a gente fica presa só lá na tabela. Isso é importante, porque, por exemplo, eu já atendi crianças de 6 meses que tinham um padrão de sono maravilhoso à noite e a mãe sofria horrores com a soneca. Quando a gente tentou alongar um pouquinho essa janela de sono no dia, mesmo não sendo para o padrão de idade desse bebê, funcionou muito melhor, né? Então isso é muito importante da gente ter essa sensibilidade, tá? Em olhar para os nossos filhos. Se vocês forem querendo mandar dúvidas
da rotina de cada idade. Me manda assim, ó, a idade do bebê e depois a dúvida que vocês têm, tá? Para que eu possa responder. Aninha, muda cada mês, tá? Nos 3 primeiros meses, as janelinhas de sono, que é esse tempo que o bebê fica acordado, é de mais ou menos 50 minutos até 2 horas. O bebê às vezes fica acordado. E assim, ó, tem que olhar para o bebê. Qual é o sinal de sono que teu filho tá te dando? Tem muitas crianças que não bocejam, tá? Tem muitas crianças que quando vai bocejar é porque já passou muito tempo. Então, às vezes a mãe tá olhando para isso, tentando identificar esse sinal e ela não vai conseguir ver. Então, assim, ó, é a sobrancelhinha vermelhinha, é aquele olhar mais vidradinho, é aquela mão que começa a puxar a orelhinha. Aí você olha lá no relógio, faz quanto tempo que meu bebê tá acordado? Ai, Fê, já vai fazer 50 minutos. E ele tá apresentando esse sinalzinho de sono. Lembrando que quanto mais pequenininho, mais sutil é o sinal de sono e mais fácil da gente se perder. Aí você vai entrar num ambiente reservado, vai ofertar o soninho pro seu bebê, tá? Aí conforme vai ficando maior, essa janelinha de sono vai aumentando, o bebê vai conseguindo ficar mais tempo acordado sem precisar adormecer, né? Mas é muito importante cruzar essas duas informações, a informação, né, do rostinho e dos sinaizinhos do seu filho com a ferramenta que é a janela de sono da tabela, tá? A Ká me mandou uma dúvida aqui, ó, janela de sono de 8 meses, continua 2 horas. Passa no máximo 2 horas e meia e já está com os sinais de sono. À noite permanece com 2 ou 3 despertares. Cá, é assim, ó, com 8 meses, a janela de sono está numa fase de transição, tá? Ela está passando ele vai passar de 3 para 2 sonecas. Então, se ele ainda estiver fazendo 3 sonecas, o que vai acontecer é uma janela de sono de 2 a 3 horas. A primeira janela de sono do dia é a janela de sono mais curta, tá? Porque até meio-dia a gente ainda produz uma pequena quantidade de melatonina, mas a gente produz. Então costuma ser a mais curta. As outras do dia costumam ser um pouquinho mais longa, tá? Agora, sobre os despertares da noite, é importante entender assim, ó, tem mais coisas por trás deles, né? Com 8 meses, como tá a introdução alimentar? Porque se ele já tiver com uma introdução alimentar bem estabelecida, ele já poderia estar fazendo uma mamada só à noite, 2, mas normalmente uma a gente já consegue com 8 meses estar fazendo uma mamada só à noite, se a introdução alimentar já estiver legal, tá? E também a gente precisa cuidar aí do ambiente, né? Assim, do escurinho, da temperatura e da forma dessa criança pegar no sono. Tá? Isso é muito importante, do bebê saber ir ali para onde ele vai dormir, se ajeitar e conseguir adormecer. Parece algo surreal de distante, que nunca que meu filho vai conseguir ir pro berço e pegar no sono ali. Eu também achava isso, gente. Eu juro que eu lembro que quando eu fiz todo esse processo com a Diana, eu falava, Diana não vai nunca na vida pro berço e conseguir se aconchegar e ir ali e adormecer. E ela foi. E o teu bebê também vai conseguir. É uma questão assim de você entender o que precisa ser feito e colocar isso em prática, tá? Porque vai dar certo. E colocando cada vez mais acordadinho. Fê, sobre o sono noturno, acordou não o bebê pra mamar? Acorda ou não o bebê pra mamar? Aninha, não lembro. 2 meses, depende do peso do bebê e o que o pediatra fala, é uma orientação importante, tá? Se o bebê nasceu muito pequenininho, de repente ainda precisa para ganhar peso ser acordado pra mamar. Mas assim que o pediatra liberar, não precisa mais, tá? É legal você ter essa conversa com o teu pediatra. Bebê de 1 mês fica mais agitado depois das 2 da manhã e não dorme tranquilo. Rotina dorme entre 20 e 21 horas. Um ponto muito importante na rotina é isso que você falou, Rô, é fixar o horário para criança acordar e para criança adormecer. É óbvio que quando eu falo em fixar uma rotina, um horário, eu tô dizendo assim, 40 minutos a mais, 40 minutos a menos, tá tudo bem, eu não tô falando de um robô, né? Eu tô falando de um ser humano. Mas essa
esse direcionamento na hora de acordar quanto na hora de adormecer, ele é muito importante, porque é isso que vai regulando o nosso relógio biológico. Então isso é muito importante na rotina. Eu particularmente gosto muito desse horário para bebês pequenininhos, né? Porque até 3 meses a gente ainda não produz melatonina. Então eu gosto muito desse horário para bebês nessa faixa etária adormecer, porque aí faz esse primeiro bloco da noite mais longo, tá? E aí a gente consegue descansar um pouquinho junto com a criança, né? Eu sempre brinco assim, eu falo, mãe, teu filho foi dormir à noite, vai também, tá? Com 1 mês de idade, o bebê ainda tá no período da esterogestação. Então assim, não dá pra... A mãe fala assim, posso pôr rotina já? É óbvio que você pode, gente. Mas quando eu falo em rotina, não é um trem fixo lá de horário, não é isso. Mas é mostrar pra criança que a gente entra pro quarto, que a gente liga o ruído branco, e que aí a gente pega a criança no colo, e a gente vai ofertando o berço. É sempre o mesmo ritual antes da sonequinha, é sempre o mesmo ritual antes do momento do adormecer. É isso que nessa faixa etária é rotina, entendendo que por vezes o bebê vai ter sono, mas na hora de dormir vai soltar um pum e não vai conseguir dormir. Isso vai acontecer, ou então vai coincidir ainda, tá na hora do bebê dormir, e aí coincidiu que é a hora dele mamar. Gente, e aí ele vai mamar. Super natural que isso aconteça, tá? Então tem que ter essa flexibilidade. Por que eu falo que eu gosto desse horário entre 8 e 21 horas? Porque ele ainda não produz melatonina. Então, pra ele, é como se fosse dia ou noite, é tudo a mesma coisa. Então, acontece às vezes do bebê acordar durante a noite e ficar 1 hora acordado. E aí a mãe fala, nossa, será que eu errei alguma coisa na rotina? Nessa faixa etária, às vezes você não errou, às vezes tá tudo completamente correto. É só uma questão fisiológica ainda da idade que o bebê tá? O que é importante? Honrar a noite. Não é que ele vai ficar 1 hora acordado e que eu vou super acender a luz, eu vou me movimentar, jamais. É noite, não é a hora de movimentação. Eu vou dando pistas para esse bebê. Agora, uma coisa que é importante é assim, muitas vezes a gente vai amamentar no meio da noite e a criança já vem sonada, porque tem melatonina no nosso leite, né? E passa para a criança, então ela mal mama. Então é importante observar se a criança tá mamando quando ela vem pro peito na madrugada. Dá uma estimuladinha, mexe na bochechinha. Nessa faixa etária, mamar pra criança, gente, é surreal, é muita canseira fazer a sucção. Então, às vezes, você até coloca teu bebê no peito, mas ele mama muito pouco. Aí ele precisa ficar mamando nesse intervalo bem curtinho. Isso é um ponto importante de observar, tá? Como amenizar o cansaço extremo dessa mudança de desassociação do sono noturno? Mãe solo. É um processo bem difícil, tá? É mesmo, porque assim, tem a ver com a resistência. A criança vai pôr uma resistência quando a gente vai desassociar, né? Eu não sei a idade do seu bebê, você não me falou, mas a criança vai pôr uma resistência, não tem como ela não pôr, é natural que ela coloque, é a forma que ela tem de protesto. Porque, imagina só, de alguma forma para ela, adormecer no seu peito era o que era seguro, era o que ela sabia fazer, era o que todas as vezes tinha sido ofertado, né? E aí, de repente, do nada a gente muda. Então, por isso que eu falo, tem que mudar, mas tem que dar muito conforto para os nossos filhos, entender que para eles também estão passando por esse processo de mudança, né? E ter consistência e respirar fundo e em momentos assim que teu filho estiver dormindo, deitar do lado dele para dormir junto, é um processo cansativo. Quando eu fecho a consultoria, eu converso muito isso com os pais. Eu falo, olha, eu não tenho uma pílula mágica, tá? Não tenho, gente, eu não tenho. Se eu tivesse, eu juro que eu venderia, que eu daria, que eu diria, olha, toma, leva e tá resolvido. Eu não tenho isso, tá? É um processo, e é um processo de mudança. Quando eu tô falando em mudança, gera desconforto para todo mundo. Gera desconforto pra mãe, porque de alguma forma pra ela também é novo. Pra ela é assim, ó, tá ruim, mas tá bom, né? Quando a gente tá, por exemplo, que a criança associa o peito a dormir, não tá legal, porque você tem que acordar várias vezes. Mas tá bom, porque você tá deitado ali, aí dá mamar e você nem vê direito o negócio acontecer. Não é isso que acontece?
Quando eu vou mudar isso, gente, é óbvio que vai gerar uma canseira, porque nós não vamos mais dar mama deitada, eu vou ter que levantar, eu vou ter que dar colo, não é isso que acontece? Mas é assim, ó, é respirar fundo e entender que é por vocês, que é importante pro seu filho, que é importante pra você também, tá? E puxar assim, eu gosto muito de me conectar comigo através da minha respiração. Fechar os olhos e respirando com o teu bebê no colo, entender que assim, é um dia por vez, que essa resistência não vai ser para sempre, conforme cada vez mais você vai colocando consistência, mais fácil é pro seu bebê e ele vai diminuindo esse protesto, ele vai entendendo que aquilo agora é natural e que tá tudo bem, ele vai se relacionar bem com aquilo, tá? A Tainara, como começar a desassociar do peito para dormir? Melhor começar pelas sonecas? Tainara, eu particularmente falando, tá? Eu gosto de começar pelas duas coisas. Por que eu gosto de começar pelas duas coisas? É uma mesma associação, tá? Quando eu falo assim que é importante eu ter consistência e previsibilidade, quando eu na soneca deixo dormir mamando e no sono noturno eu não deixo, eu quero mudar, imagina, qual é a mensagem que eu passo pro meu filho? Hora pode, hora não pode, e aí vai, resolve, uma hora você vai poder dormir mamando, na outra não. Então assim, eu já trabalhei com famílias onde eles associou, por exemplo, primeiro no sono noturno para depois desassociar na soneca, porque obviamente soneca não tem melatonina, soneca é sempre mais difícil, sempre vai precisar de mais conforto, às vezes a mãe trabalha e precisa resolver as coisas com mais agilidade, porém, eu acho que tem que ser desassociado nas duas. Eu gosto de desassociar nas duas. Eu tô atendendo uma família agora que a menina dorme no carrinho, nas sonecas, e à noite era no peito. Aí eu mantive, porque é puxado, né? Mudar os dois, assim, até pra gente. Mas eu mantive, olha, então nas sonecas vai continuar no carrinho, porque é uma associação. E na noite a gente vai desassociar do peito. Agora, se fosse a mesma, se tudo fosse o peito, penso que precisa de mudar, tá? A Carol, 2 meses e meio, rotina de sono noturno às 19h30, só dorme no peito e demora até 2 horas para dormir. Por onde começar a tirar o peito? Carol, será que você não tá errando a hora de colocar teu bebê para dormir? Porque olha só, você fica 2 horas lá para ela dormir, né? De repente, se você jogar esse horário, aquilo que eu falei, com 2 meses e meio, a criança ainda não produz melatonina. Será que se você não entrar um pouquinho mais tarde para colocar teu filho para dormir, não vai ser assim mais leve esse momento, um pouquinho às vezes mais rápido, e você vai conseguir ser mais assertiva, e esse primeiro bloco de sono da noite vai ser mais longo, você vai conseguir descansar junto, porque todo dia você entra pro quarto 7h30 e só sai 9h30, gente. Às vezes a gente tá errando a hora da criança adormecer. Não é que tem que ser sempre 7h30, até porque ela ainda não produz melatonina. Talvez 7h30 ela topasse uma sonequinha ali de meia horinha e você consegue ser mais assertiva colocando um pouquinho mais tarde. Tainara, de 9 meses, agora que eu vi aqui, mas é isso aí que eu te falei, eu desassociaria tudo de uma vez só, tá? A Gislaine, minha bebê de 5 meses, dorme por volta das 20 horas, está acordando somente na madrugada para mamar umas 2 vezes, agora está despertando mais vezes. 5 meses, gente, o que acontece com 5 meses? Acontece uma reviravolta no sono, né? Entre o 3º e o 6º mês, eu não sei quando, e eu não gosto de em determinada semana. Às vezes tem mãe que me pergunta, Fernanda, é verdade que o salto vai ser em determinada? Eu falo, gente, não sei. Eu não sei, eu sou fisioterapeuta. Se vocês me perguntassem assim, com qual é a idade que o meu filho vai andar? Eu vou dizer pra vocês, não sei. Entre 10 meses e 1 ano e 6 é natural que ande. Se vocês me perguntarem assim, vai engatinhar primeiro ou não? Não, também não sei. Tem criança que engatinha, tem criança que não. Por que eu sempre falo isso, eu bato em cima disso? Porque quando eu tô falando de um salto, eu acho que o salto é significativo realmente na vida da criança, tá? Eu acredito nisso. Eu já passei por isso na minha casa e eu vi o negócio acontecer. Porém, eu não sei quando que isso vai acontecer. Não dá pra olhar lá na tabela e dizer que determinada semana, e aí a mãe conta os dias pra acabar. Gente, mais ou menos nessa época, entre o 3º e o 6º mês, existe um salto, onde existe um amadurecimento
É no sono da criança que o ciclo de sono pesado passa a ter mais estágios. Assim, se essa criança não souber pegar no sono sozinha ou se ela tiver alguma dependência, por exemplo, uma chupeta, que quando cai da boca ela se desperta e aí acaba precisando mais vezes de ajuda, porque agora tem mais trocas de ciclo. Então observe se não pode ser isso, e aí precisa ser trabalhada essa questão da autonomia. Observe se a rotina do seu filho de 5 meses está correta, porque nessa faixa etária também é uma fase de transição, é uma fase que a criança está passando de 4 para 3 sonecas, né? E observe também se a questão motora não está atrapalhando, porque olha só, com 5 meses essa criança começa a rolar. Pois é, mas não desrola. E aí acorda, e aí a gente precisa ir lá e desrolar a criança. E aí muitas vezes a gente acordou, então deve ser mamar. E aí eu dou trocentos mamás que na verdade essa criança só rolou e precisava ser aconchegada para voltar a dormir. A questão não era fome. Isso é preciso ser observado, tá? A Núbia, Feira, adoro o seu trabalho, parabéns. Obrigada. A Gislaine, e durante o dia só dorme mamando e quando vou pôr no berço desperta rápido das sonecas muito curtas. Por quê, gente? Adormece mamando, acorda no berço. Isso precisa ser olhado. Eu não acho que adormecer mamando é um problema, desde que não comprometa o sono. Quando começa a comprometer o sono, eu preciso olhar para eu conseguir ajudar esse bebê a adormecer de uma forma diferente, né? Bom dia. Bom dia! Bebê de 5 meses, rotina correta. Dorme às 20 horas até às 23, perfeito, mas depois só Deus, acorda de hora em hora berrando, amamentação com fórmula agora, estamos cansados. Ana Paula, a forma do adormecer, eu não sei se teu bebê usa chupeta ou não, qual é a forma que teu bebê adormece, como ele vai pro berço? Eu começaria assim, ó, colocando essa criança cada vez menos dormindo no berço. Talvez se a última atividade antes do adormecer é mamar, né, seja na fórmula ou no peito, enfim, eu trocaria. Eu colocaria, vamos supor, fórmula, banho e adormecer. Vai ter que se virar nos 30 para colocar teu filho para dormir. A princípio vai ter que trazer pro colo, balançar, ok. E aí dormir em berço. Mas aí começar a caminhar para que esse bebê vá cada vez menos dormindo pro berço, tá? Isso é um ponto muito importante. Gente, quando eu falo dessa questão da autonomia do adormecer, até a gente pode marcar uma live pra semana que vem, no domingo. Hoje eu ia fazer às 10 horas a live, foi o horário que o pessoal acabou preferindo, mas eu não consegui. Às 10 horas hoje eu não conseguiria, tá? Mas na semana que vem a gente pode marcar e pode fazer às 10. E podemos falar sobre esse assunto. Quando eu falo sobre a autonomia da forma do adormecer, eu preciso olhar para esse bebê no dia, que é o que a gente está falando aqui. A rotina dessa criança está toda ajustada? Porque, por exemplo, vamos supor que esse bebê de 5 meses faça sonecas fiasquentas durante o dia, tá? O que vai acontecer com essa criatura? Vai chegar à noite, vai estar, gente, passado de canseira, é ou não é? Essa criança vai estar com o cortisol lá em cima. Nada que for proposto de novo para essa criança vai aceitar. Então, por isso que é importante olhar para essa rotina também. Fer, mas aí eu preciso fazer com que ele adormeça só no colo e às vezes eu coloco no berço, fica 20 minutos, eu preciso trazer para o colo de novo para alongar. Nesse primeiro momento, se você tiver que trazer no colo para alongar, você vai ter que trazer. Eu preciso cuidar para eu conseguir avançar à noite, tá? A Lilian, Fer, como incluir colocar acordadinho no berço aos poucos e a partir de quanto tempo? 3 meses. Já, é isso, é exatamente isso. A gente acha que a gente sai da maternidade com a ilusão de que a criança não pode adormecer sozinha no berço. E aí o que a gente faz? A gente nunca coloca, a gente tem isso enraizado, que eu preciso ninar, e a gente tem a falsa crença, seria essa palavra, que sou eu que faço meu filho dormir. Gente, acorda pra vida.
A criança, o adormecer está dentro de cada um. O máximo que a gente como pai e como mãe faz é facilitar o processo, é organizar a rotina, é colocar isso em prática. Mas o adormecer, gente, ele está dentro da criança. Então, o que você vai fazer? Qual é a janela de sono do seu bebê? Ah, filha, eu percebo que a primeira janela de sono é de 1 hora e 20. Você vai entrar no quarto. A primeira soneca do dia é a soneca mais fácil de acontecer. Começa assim, ó. A hora que o teu bebê estiver molinho, aquele ponto que você fala, meu, se eu colocar no berço vai acordar. Põe. E aí você coloca, põe. E outra coisa, como é que eu transfiro a criança pro berço? Pezinho, bumbumzinho e por último a cabecinha. Fica ali, faz assim, ó. Coloca a mão sobre. Aí a importância, isso que a gente está falando aqui, rotina. Se você deixar passar, se você errar a janela de sono, se seu filho não tem essa rotina bem desenhada, a questão não é olhar para a forma de adormecer agora. A questão é estabelecer uma rotina primeiro, independente da forma que a criança adormeça, mas que ela adormeça, que ela tenha rotina, que a gente consiga regular o relógio biológico dela. Seria o primeiro ponto. Tá? Isso é muito importante para depois ir começando a se arriscar. Chorou, volta pro colo. Isso é muito importante, gente. A Juliana. Até que horário pode ser a última soneca do dia? Bebê de 45 dias, faz 4 a 5 sonecas. 45 dias, relógio biológico ainda não entende o que é dia e o que é noite. Então ela pode ter a última soneca praticamente encostada no momento do adormecer. Se tá funcionando para ela dormir às 19 horas, ela pode acordar da soneca, por exemplo, às 18, né? Que ela vai ter ainda o tempo dela gastar essa energia para depois ela dormir. Tá? Ai, meu Deus. Meu bebê de 6 meses acorda às 3 da manhã. Meu marido dá colo, chora muito e morde a mão. Pode ser dente? Pode ser dente sim. Pode ser angústia da separação. Se for angústia da separação, é muito contato físico, muito olho no olho, muita proximidade. Isso é muito importante, tá? Colinho mais contidinho, mais apertadinho, é um colinho que a criança consegue relaxar para adormecer e organizar essas mamadas. Um bebê de 6 meses pode ainda precisar mamar durante a noite, tá? Ana Paula, obrigada. Faço banho, mamadeira e berço. Tenta trocar, Ana. Gente, olha só, eu me propus a vir aqui hoje, fazer uma live bem rapidinha, né? Já tem 32 minutos que eu tô aqui. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui. Queria combinar com vocês, da semana que vem, a gente falar sobre essa questão da autonomia para adormecer, tá? Vamos fazer no domingo, às 10 horas da manhã, que foi o horário mais pedido, mas que hoje eu não conseguiria fazer. O que vocês acham? Vocês topam? Vocês vão estar aqui comigo domingo? Eu vou abrir uma caixinha de pergunta agora lá no Instagram, lá nos stories, se vocês tiverem dúvida. Só que me mandem a idade do bebê, eu preciso saber a idade do bebê, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo no domingo de manhã. Gente, tô tentando finalizar o trem aqui, não tô conseguindo. Ai.